Olá pessoal, aqui é o Harry Hoffman. Hoje iniciamos o módulo 4, aula 1, e eu chamo esse módulo de Suas Histórias. Vamos ver algumas figuras bíblicas e como aplicar a pirâmide de cuidado e ver alguns grupos de pessoas contemporâneas e como aplicar a pirâmide de cuidado. Vamos começar com Jesus. Eu li um romance histórico há algum tempo atrás, era sobre as comunidades judaicas ao longo da Rota da Seda, que eram pequenas vilas ou pequenas comunidades onde os comerciantes judeus da Rota da Seda eram convidados a se juntar àqueles assentamentos judeus. E eram como um lar longe de casa. Então, ao longo da Rota da Seda, os negociantes judeus eram sempre muito bem recebidos em lares de famílias judias. Embora eu seja formado em teologia, não sou especialista em estruturas sociológicas nas comunidades judaicas no tempo de Jesus, mas eu sabia que a sinagoga tinha um lugar muito importante na cultura. Assim, a sinagoga funcionava como escola, tribunal, um lugar de estudo durante a semana e, aos sábados, servia como lugar de adoração e oração. Tenho uma ideia do que é isso por causa das minhas viagens a países diferentes, as zonas rurais, no interior, onde há o mercado ou o centro religioso, onde as pessoas e a comunidade se encontram. Então vamos observar Jesus e sua família. Ângulo 1, Jesus e sua família. Jesus tinha 4 irmãos: Tiago, José, Simão e Judá. Ele tinha várias irmãs cujos nomes são desconhecidos. Jesus era o filho mais velho, e aqueles de vocês que têm vários irmãos sabem muito bem que o filho mais velho tem um papel importante. E normalmente existe sempre um pouco de estresse e certa tensão entre os irmãos. O filho mais velho normalmente tem uma responsabilidade bem maior. E se você ler as Escrituras Sagradas, eu vou citar agora alguns versículos para vocês. Havia uma certa tensão entre Jesus e seus irmãos. Eles chegaram a questioná-lo, perguntando: Você está fora de si? Mas mais tarde, em Atos 1,14, a Bíblia fala que a mãe de Jesus e seus irmãos estavam reunidos para apoiar a igreja primitiva. Então houve uma reconciliação, mas também um tempo de estresse. E assim era sua família, uma família muito normal e típica. Então temos os amigos de Jesus. Jesus tinha os 12 como um tipo de amigos, um tipo de círculo maior. E depois os grandes 3, os amigos mais próximos, Pedro, Tiago e João. Então havia aquele a quem Jesus amava, que era João, a quem ele confiou sua mãe quando estava na cruz. Esta é sua mãe e este é o seu filho agora. Assim havia 3 níveis: 12, 3 e 1. Também havia os 3 irmãos, Maria, Marta e Lázaro. Aqui havia um relacionamento especial com estes 3. E se você ler as Escrituras, pode ver que também havia um vínculo bastante emocional, porque as amizades não são apenas amizades cognitivas. Mas quando Lázaro morreu, Jesus ficou bastante abalado, e quando ele orou no Getsemane, seus 3 amigos estavam com ele, mas eles dormiram e ele ficou muito aborrecido. Ei, pessoal, vocês não podem vigiar comigo? Ele tinha um apego emocional, podemos dizer, uma conexão muito estreita com várias pessoas que eram um apoio para ele, era uma comunidade para ele, e realmente preenchiam o ângulo da família e amigos muito bem. Jesus e o ângulo da igreja não era a igreja, mas a sinagoga. Foi na sinagoga que ele cresceu, e Lucas 2,46 diz que o encontraram no pátio do templo, sentado entre os mestres, escutando-os e fazendo perguntas. Então ele cresceu, aprendeu a Torá, a memorizou. Lá ele tinha professores, ele tinha comunidade ali, e eles faziam parte de sua vida semanal e mensal. E suponho que nas Escrituras ele critica os fariseus e alguns dos principais sacerdotes, mas imagino que também havia excelentes sacerdotes e muito bons mestres ao seu redor, que sempre o apoiavam e sim lhe davam este senso de identidade. Então este é o ângulo da igreja, o ângulo da sinagoga, digamos assim, o ângulo da sua comunidade. Jesus tinha um ângulo de auxiliadores, havia uma cultura de hospitalidade e onde quer que Jesus e seus discípulos iam, encontravam portas abertas.
conseguiam encontrar um lugar para dormir e comer. Há algumas pessoas mencionadas especificamente nas Escrituras. Uma delas está em Lucas 8:3, aquelas mulheres o ajudavam e os apoiavam com seus próprios recursos. Marcos 15:41 fala de mulheres que observavam à distância e elas cuidavam de suas necessidades. E eu acho que alguns dos discípulos mantinham seus trabalhos. Talvez os pescadores mantinham seus trabalhos, não tenho certeza disto, mas havia auxílio suficiente entrando para que as coisas funcionassem. E sim, as pessoas também ajudavam, elas não somente serviam a Jesus, mas Jesus também as servia. Assim era um dar e receber, uma mutualidade, eu presumo. E isto ajudava a fortalecer seu ângulo de pessoas, de certa forma. E então temos Jesus e o ângulo profissional, o quarto ângulo que é um pouco mais complexo. Talvez Lucas venha à sua mente, mas Lucas, o médico, nunca encontrou pessoalmente Jesus. O Espírito Santo poderia ser um apoio profissional neste campo. Houve os 3 reis magos que visitaram Jesus depois do seu nascimento e lhe ofereceram suas riquezas. Isto poderia ser um apoio importante no ângulo profissional. Ou então você tem Simão, o Zelote. O Zelote sinaliza um comprometimento com a política para derrubar o governo romano. Assim, é um pouco difícil de determinar o que poderia estar no ângulo profissional. Havia Judas, que era o tesoureiro. Ele é conhecido como o ladrão, também era tesoureiro, cuidando das finanças de Jesus. Há o cobrador de impostos, Mateus, chamado Levi por Lucas. Ser cobrador significa que era rico e sua riqueza pode ter sustentado Jesus. E tem os pescadores, essa era a profissão deles. E como acabei de dizer, provavelmente eles continuavam trabalhando, pelo menos para conseguir alimentá-los e colocar comida na mesa. Assim, temos diversas perspectivas e ângulos desse campo profissional. Se você olhar para o autocuidado de Jesus, obviamente há a vida comunitária de Jesus que era intensa e há uma atitude de profundo agradecimento e muita gratidão demonstrada em algumas orações. Temos sua vida de oração constante como uma forma de autocuidado espiritual. Temos também a prática da memorização das Escrituras, pois ele conhecia toda a Torá de cor, palavra por palavra. E tem o descanso e a alimentação também, descanso, em busca de solitude ou simplesmente se alimentando. A refeição como uma forma comunitária de descontração e autocuidado essencial. Então, há o relacionamento entre Jesus e Deus, o recipiente e Deus, e esse relacionamento é obviamente bastante forte. Como está escrito em João 5,19, em verdade lhes digo que o Filho absolutamente nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o Pai fazer. Assim, ele tinha um relacionamento verdadeiramente muito forte com seu pai, e isso o mantinha nos trilhos e na linha. Bem, este era Jesus e a pirâmide do cuidado, e espero que haja algo aí para você e que possa aproveitar e aprender algo novo para si mesmo. Obviamente, existem mais atitudes, pessoas e práticas que sustentavam Jesus além do seu relacionamento com Deus. Amanhã veremos José no Velho Testamento e isso também vai ser empolgante. Estudaremos toda a vida dele. Até amanhã. Tchau.